À conversa com açorianos. José Gabriel do Álamo Menezes nasce na freguesia de Santa Cruz, município da Praia da Vitória, na Ilha Terceira. Professor universitário, licenciado em Engenharia do Ambiente e doutorado em Engenharia Civil e do Ambiente, no seu percurso profissional foi diretor do Departamento de Ciências da Universidade dos Açores, autor de vários estudos e publicações nas áreas de avaliação de impactos ambientais e gestão de recursos hídricos em regiões insulares e costeiras. Exerceu ainda funções de secretário regional da Educação e Ciência, secretário regional da Educação e Cultura e secretário regional da Educação e Assuntos Sociais. Desde 2013, presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, cidade património da humanidade. Boa tarde, professor. Muito boa tarde. Eu começo logo por fazer um pequenino esclarecimento. Sim. Eu sou natural de Santa Cruz, da Praia da Vitória, por razões burocráticas. Eu, na verdade, sou dos Altares. A minha família sempre lá viveu. Só quando eu nasci, por um acidente do destino, a minha mãe acabou no Hospital da Praia. E naquela altura registava-se onde... Nascia. Exatamente, e não onde se vivia. Se fosse hoje, eu seria dos Altares. Eu nunca vivi na Praia da Vitória, tirando uns tantos dias, que nem sei quantos, que por lá passei nessas circunstâncias. Mas a minha família é dos Altares, e, embora tenha também parentes ali na zona do Ramo Grande, e aí pela ilha toda, mas sou oriundo da freguesia dos Altares, mas registado na Praia da Vitória por essas razões. Então vamos começar exatamente por aí. Fala-me um bocadinho da sua infância. Nascer nos Altares, numa freguesia que está ali mais ou menos a meio daquela costa da Ilha Terceira, como é que é? Como é que foi a sua infância? É uma infância que hoje, usando a linguagem que nós estamos habituados agora, profundamente rural. Os Altares hoje, como aliás uma boa parte da costa norte da ilha, ou toda a costa norte da ilha, já são quase um território urbano. A Ilha Terceira funciona hoje como se fosse uma única cidade, ou seja, ninguém que viva nos Altares não vai trabalhar em Angra ou na praia ou noutro lugar qualquer, mas eu nasci nos Altares numa época muito diferente desta, numa época em que ainda a quarta classe, que era a escolaridade, fiz a minha escolaridade na escola primária lá nos Altares, num tempo em que muito pouca gente vinha estudar e, portanto, eu venho de uma ruralidade profunda que hoje já não existe. Mas foi uma infância ali, naquela freguesia, e sempre lá vivi enquanto estudei. Só saí dos Altares para ir para a universidade, mas com, obviamente, uma passagem aqui pelo Liceu de Angra, que vinha na caminhoneta, ia na caminhoneta. No princípio fazia um percurso diferente, porque ainda não havia esta carreira que vem dos biscoitos e que chega a Angra a tempo. Na altura, para chegar aqui, eu ia com o meu pai, que era eletricista na base, ia com ele até à Ponte de Algualva e lá apanhava a caminhoneta que entrava aqui na cidade, vindo ali pela reta da Achada. Portanto, foi uma infância mesmo rural e que me deixou saudades desse tempo, embora, obviamente, que hoje para as crianças e para os jovens de hoje talvez não fosse tão desejável assim, mas para mim foi e eu gostei. E as minhas melhores memórias estão nesse mundo dos Altares rurais de antigamente. E teve a sorte, certamente, de ter ali a família à beira de casa, onde podia os avós, os tios. Sim, nasci ali num clã muito de vizinhos, com os meus avós paternos a morarem do outro lado da estrada e com os meus avós maternos na Cana dos Morros, que fica ali na fronteira entre os Altares e o Raminho, portanto tudo muito pertinho. E pronto, fiz aquele percurso que era típico dos jovens daquela altura, com uma diferença. É que o meu pai empenhou-se, de facto, para que os filhos estudassem, o que era uma raridade naquela altura. Exatamente. E eu lá vim dos Altares estudar para Angra, e isso aí foi muito diferente, porque da minha geração contam-se pelos dedos os jovens das freguesias vizinhas que fizeram esse percurso, muito poucos mesmo. Uma memória feliz da sua infância? Uma memória feliz, sei lá, ir com o meu avô às vacas, era uma coisa que eu gostava de fazer. Que maravilha! Era quando, às vezes nos fins de semana e às vezes ao fim do dia, era uma coisa que eu gostava, porque tem aquele encanto daquela paz e daquela tranquilidade de uma freguesia rural.
Este encanto desta natureza, estes cheiros, certamente também o incentivaram a seguir o caminho nos seus estudos. Talvez não. Eu acabei por ir fazer um curso na área de Engenharia do Ambiente e na área do Ambiente um bocadinho por acaso. E não tanto porque eu tivesse uma particular vocação para isso, acho eu. Quer dizer, não, isto é muito difícil de analisar porque nós ao longo da nossa vida a maior parte das decisões que tomamos naquele momento e quando nós olhamos para trás depois percebemos que se calhar não, o caminho teria sido diferente noutras circunstâncias. O que aconteceu foi que eu comecei o meu percurso a caminho da universidade pensando numa engenharia. Provavelmente eu gostaria talvez de engenharia eletrotécnica ou qualquer coisa assim. Quando cheguei ao fim, ao fim do ensino secundário, na altura do ensino liceal, foi no ano em que surgiu o ano propedêutico. Foi mesmo. Aquilo foi um ano de muita confusão, portanto nunca tinha acontecido antes aquele ano. Como é que ia funcionar, depois resolveram fazê-lo por telescola, depois houve aí uma tempestade que destruiu a antena da televisão e a telescola acabou, mas foi um ano atribuladíssimo. No meio dessa tribulação, eu resolvi concorrer para o Instituto Superior Técnico para um curso dessa área. Foi-me dito que não podia, por causa das disciplinas que me tinha inscrito, devia ter posto matemática como nuclear e não biologia, tinha ciências naturais, biologia era biologia. E isso levantou uma certa complicação e eu acabei por olhar para um curso que me pareceu interessante. Olha, achei Engenharia do Ambiente e fui. Mas, entretanto, protestei dizendo que não era isso que queria. Já estava a frequentar o curso, já tinha aí umas semanas de curso, quando recebi uma carta a dizer que me podia transferir para outro curso, porque eu tinha razão. Mas eu depois, como já estava ali, acabei por dizer, desculpem lá, mas eu afinal fico onde estou. E concluiu. E concluí o curso e gostei do curso e acabei por me empenhar nessa área e agora não me arrependo disso, mas isto é para dizer que às vezes nós decidimos coisas que não, as pessoas pensam que é uma vocação ou um planeamento, sim. Às vezes é um pequeno acaso da vida. Lá está. E foi assim que as coisas funcionaram e eu acabei por fazer um curso e hoje, se tivesse que voltar para trás, escolheria este curso, mas na altura escolhi-o porque aconteceu isto. E quando foi para a universidade, foi estranho, era outro mundo. Era outro mundo. Hoje, qualquer jovem já viu Lisboa, nem que seja para televisão, pela internet, para outra coisa qualquer, já viajou. Foi a primeira vez que eu sei isso dos Açores e, portanto, foi para mim um entrar num mundo completamente diferente, ir para Lisboa naquela altura. Mas gostei da mudança e é verdade que creio que isto também hoje acontece com os mais novos. Os mais novos anseiam por outros horizontes e eu naquela altura o que queria mesmo era sair daqui. E, portanto, para mim foi uma mudança que eu achei extremamente interessante e entusiasmante e, portanto, eu gostei da vida em Lisboa e gostei do meu percurso lá e acabei por fazer um percurso que gostei verdadeiramente e acabei por me integrar lá e quando acabei o curso fiquei como assistente da universidade. Em Lisboa, na Faculdade de Ciências e Tecnologia, que foi a faculdade onde eu estudei, portanto eu comecei lá a trabalhar e num caminho para lá ficar. Exatamente. Que depois acabou também por se baralhar por outras razões, mas hoje não trocaria Angra por Lisboa de maneira nenhuma, porque realmente nós temos aqui uma qualidade de vida que lá não se tem. Claro. Mas quando se é jovem, há esta procura da novidade. Mas isso também revela que o professor era um jovem já com uma visão muito à frente, porque tinha vontade de descobrir, não sei que mudou a sua ruralidade. De maneira nenhuma. Eu quando saí daqui achei que era a altura de descobrir o mundo. Foi isso, foi de aproveitar o verão para os interrails e ver um bocadinho da Europa e, portanto, empenhei-me no sentido de ver o mais que podia e de viajar e de experimentar tudo aquilo que podia experimentar e, portanto... A juventude tem essa vantagem, por isso é que eu hoje, quando vejo os nossos jovens a quererem ir para a universidade fora, compreendo perfeitamente e tenho toda a minha solidariedade, porque eu também fiz o mesmo. Sem dúvida. Falou em viagens. Qual foi a viagem que o marcou? Não sei, quer dizer, as viagens também é uma espécie foi uma questão cumulativa. Ou seja, a minha primeira viagem foi um interrail. A minha primeira viagem, entenda-se, fora do país, um interrail em que eu fui até à Suíça, porque na altura... E creio que ainda hoje acontece, aquelas quintas na Suíça contratam jovens para apanhar fruta e, portanto, eu financiei a minha viagem e ganhei algum dinheiro extra fazendo isso. E, portanto, foi, digamos, a minha primeira
saída para o mundo estrangeiro. E depois, a partir daí, então, passei a viajar por todos os sítios para onde pude, porque sempre tive uma certa curiosidade, aliás, uma grande curiosidade por ver o mundo e conhecer os sítios. O que é que o fascinava no mundo, para além daquilo que conhecia? O que é que procurava? Eu sempre fui um leitor assíduo, e quando nós lemos, sei lá, eu li de tudo o que havia que se lesse naquela altura. Nós lemos coisas que acontecem em Paris ou que acontecem em Roma, não sei, e dentro da nossa mente cria-se uma imagem desses lugares. Depois é realmente um espanto e ver os sítios, às vezes ser absolutamente surpreendido, porque aquilo que nós julgávamos que era não era nada parecido, mas todos nós, quando lemos, claro, criamos uma imagem mental dos sítios, e depois é de facto isto acaba por ser um chamariz, e ver os sítios que nós de alguma maneira conhecemos ou imaginamos que conhecemos, e conhecê-los. Portanto, eu acabei por ir à procura de coisas que achava que conhecia, mas não conhecia, e acabei por conhecer através desta exploração que fui fazendo. Entre estas viagens foi continuando a acrescentar valor à sua formação académica. Sim, eu felizmente tive sucesso nessa matéria, acabei o curso com uma boa nota, o que permitiu que fosse convidado para ficar lá a trabalhar na universidade, e isso iniciou-me de alguma maneira no percurso académico que levou à situação que hoje tenho. Quando é que a política entra na sua vida? Aí está mais uma vez uma pergunta que não tem uma resposta muito clara. Eu nunca pensei em ter qualquer atividade política. Aliás, eu confesso que nesses anos mais jovens, se me perguntassem quem era o primeiro-ministro, eu provavelmente teria feito um esforço para saber quem era. Portanto, eu fiz durante muitos anos, não foi propriamente uma atividade que de alguma maneira me atraísse. Eu creio que entrei mais nestas coisas da política por um acaso do destino. Eu, quando voltei aqui para a terceira, eu tenho alguma facilidade em escrever. E quando voltei para a terceira, aqui o Diário Insular acabou por, através de pessoa amiga, posso contribuir com uma página, não sei, eu comecei a escrever. E foi através desses escritos que eram publicados aos sábados que eu me fui intrusando na vida política, porque eu acabei por ser um político produzido pelo Diário Insular, acho eu. Porque eu não... se me tivessem perguntado, queres algum dia fazer alguma coisa na política, teria sido um rotundo não. E realmente isto foi uma coisa assim gradual e inesperada, sem qualquer planeamento. Eu entrei nisto através dos meus escritos e através da opinião que ia emitindo sobre os diversos assuntos, e acabei por criar uma espécie de imagem ligada à política que levou a que depois acabasse por abrir um conjunto de oportunidades nessa área, mas inesperadas e não procuradas. Portanto, aconteceu mais por acaso do que por escolha, não é? Mas depois teve a oportunidade de estar à frente de várias secretarias, e dentro destas, qual foi a área que mais o fascinou? Bom, a área que eu sempre verdadeiramente gostei foi da educação. A área da educação, aliás, eu tive 12 anos nessa área. Portanto, eu depois fui tendo várias pastas anexas, mas a educação foi o eixo condutor da minha passagem pelo Governo Regional, com exceção do último mandato em que fui secretário do Ambiente, mas já aí eu diria numa fase de pré-reforma dessa atividade. Mas os 12 anos da educação creio que foram os mais produtivos, e essa era a área que de facto mais me entusiasmava e mais me atraía. Portanto, eu diria que, apesar de gostar muito do ambiente, e creio que os 4 anos que tive no ambiente gostei verdadeiramente daquilo que fui fazendo, mas olhando para trás eu creio que a parte da educação é aquela que mais me marcou, e aquela que eu sinto que mais contribuí e que fiquei mais próximo. É um homem que se entrega às causas que acredita? Creio que sim, quer dizer, isto também, mais uma vez, são afirmações difíceis. Ou seja, eu sou uma pessoa de entusiasmos, e uma pessoa que, quando acho que uma coisa deve ser feita, empenho-me verdadeiramente para que ela seja feita. Aliás, as pessoas costumam me descrever como teimoso, e portanto, eu, quando acho que deve ser assim, faço os possíveis para que seja assim. E na área da educação, no ano em que eu cheguei ao governo, portanto, em 1996, como o tempo passa, os desafios eram imensos. Nós tínhamos um sistema educativo verdadeiramente precário, quer do ponto de vista das escolas, que eram umas coisas havia barracões aqui e ali, desdobramentos aqui e acolá, portanto uma infraestrutura má, e depois um sistema muito marcado
pelo facto de nós termos entrado muito tarde na área da educação. Aliás, os Açores só com autonomia que começam verdadeiramente a investir na área da educação. Portanto, de alguma maneira eu cheguei ali 20 anos depois disso, tinha-se feito muito e os primeiros governos regionais fizeram imensa coisa na área da educação, mas de alguma maneira eles partiram quase de uma situação tipo terceiro mundo. E, portanto, eu cheguei à educação numa altura em que o sistema educativo, a grande luta ainda era como é que nós mantínhamos as crianças até o 4º ano de escolaridade na escola, como é que garantíamos que eles continuavam para o 2º ciclo, criar condições para estender o 3º ciclo do ensino secundário a algumas ilhas que ainda não tinham oficializado. Portanto, uma situação muito precária. E isso entusiasmou-me e foi realmente aí que eu investi a maior parte do meu esforço enquanto estive nessa secretaria, foi criar condições para que o sistema crescesse, o que é uma coisa que as pessoas, todos nós esquecemos, é que a educação é um investimento sempre a longo prazo, não é o trabalho que se faz este ano que aparece este ano, nós investimos sempre para uma década ou 2 décadas à frente e, portanto, é preciso ter paciência e pensar que nós estamos a fazer um trabalho que nós não vamos, aí a teimosia dá jeito. Pois, dá jeito. Aprende-se a esperar. Aprende-se a esperar e aprende-se a resistir à resistência, resistir à resistência, que isto parece uma coisa maldita, mas a verdade é que quando nós olhamos para os sistemas há um palavrão que é a homeostasia, que é a capacidade que um sistema tem de resistir à mudança, não é? Aquilo. Eu às vezes comparava o sistema parecido com a cola de rato, sabe, que desprende de um lado e cola logo no outro. Aquilo não há... É que desprende de um lado, mas desprende do outro. Exatamente. E, portanto, não há volta a dar. A capacidade de lutar contra aquela resistência à mudança, isso porque foi preciso mudar muita coisa. Aliás, é um sistema que continua sempre a ser preciso mudar, porque é muito dinâmico e tem que sempre... As decisões têm que sempre ser feitas a pensar nos 20 anos para a frente e não propriamente no que vai acontecer a seguir. O que para a maior parte dos titulares de cargos políticos é absolutamente frustrante, porque a pessoa sai de lá e nada do que fez... Parece que não fez nada. Não fez nada, porque o que se fez só vai aparecer bastante depois. Mas pronto, é uma característica do sistema. Por falar em mudanças, vamos mudar um bocadinho o rumo à conversa e vamos falar de amor. Quando é que encontrou o amor da sua vida? Bom, o amor da minha vida, isso é uma pergunta difícil. Eu casei com uma colega de curso, portanto, encontrei o amor da minha vida durante o curso, não é? Infelizmente, esse casamento acabou na morte dela, uma situação menos boa que nos aconteceu. Depois disso, bom, tive uns tempos de procura e de tentar reencaminhar a minha vida. Acabei nos Estados Unidos, doutorei-me lá, e, portanto, fui bolseiro Fulbright, o que me ajudou bastante neste processo, e acabei novamente por casar com uma colega de curso. E, portanto, eu diria que... Estava destinado a encontrar o amor... Nos estudos. Nos estudos. E neste momento sou casado com uma minha colega, aliás, já temos 30 anos desse casamento, com uma colega de curso. 30 anos e 6 filhos. E 6 filhos, exatamente. Fale-me disso. É uma grande experiência ter uma casa cheia. Bom, eu nessa matéria fui um bocadinho preguiçoso, porque acabou por ser a minha mulher a aguentar com a maior parte do esforço. Eu andei por aqui, por ali, por acolá, e ela fez esse trabalho todo, e foi um trabalho complexo e difícil. Eu tenho 2 filhos gêmeos do primeiro casamento, e depois tenho 4 filhos com 2 gêmeas também, 4 filhas com 2 gêmeas, e portanto eu tenho esta grande diversidade claro que todos eles fizeram os seus estudos aqui e nós fizemos o que tínhamos que fazer, no sentido de eles terem sucesso. Hoje os meus 6 filhos tenho 6 licenciados e 4 com mestrado feito, e as 2 gêmeas mais novas agora a fazer um percurso de mestrado, e portanto os mais velhos já têm a sua vida organizada. Aliás, nesta última semana tive cá um dos gêmeos mais velhos que já está casado e que vive nos Estados Unidos e que veio cá com o meu primeiro neto. Portanto, eu conheci o meu neto, conheci-o de fotografia, conheci-o em pessoa agora, já grandinho. Eu tinha-o visto no Natal, há 2 natais atrás, antes do Covid, ainda muito bebê. Agora já é um rapazinho, já fala, já conversa, portanto foi um bocadinho um encanto receber aqui
a criança. É verdade, uma grande alegria. É verdade. Os netos são realmente uma continuação daquilo que nós deixamos para trás, mas eles vêm-nos lembrar que afinal ainda estamos à frente. É verdade. Bom, essa é uma alegria e é bom. Eu, infelizmente, não tenho nenhum dos meus filhos a viver nos Açores, portanto, os 6 vivem todos espalhados pelo mundo. E, portanto, os nossos encontros nestes últimos tempos ficaram bastante reduzidos com a pandemia e a redução das viagens. Felizmente, lá nos Estados Unidos, onde o meu filho vive, o rapaz já se vacinou, já pôde viajar com algum grau de confiança e, portanto, veio fazer cá uma visita. Que bom. E, apesar de não estar, por questões profissionais, tão presente como gostaria, foi acompanhando o crescimento deles. Onde é que foi mais difícil, o que é que foi mais difícil lidar com as questões práticas de educação no crescimento deles? Eu creio que as coisas correram sempre com naturalidade e não foi um percurso, creio eu, muito difícil e felizmente todos eles se adaptaram bem à vida e conseguiram fazer os seus cursos, tiveram sucesso nas universidades que frequentaram e, portanto, não foi, felizmente até agora não foi complicado. É verdade, sou um homem que considero-me de muita sorte porque eu tenho muitos amigos que as coisas às vezes não correm tão bem como se quer e claro que todos nós corremos esse risco e com 6 filhos isso há também sempre se a deve à sua probabilidade esposa de acontecer. que teve mais presente Sim, mais que, presente sem e que dúvida, fez um trabalho enorme de os levar para este caminho e com sucesso. Exatamente. A maior aventura da sua vida, qual foi? Não sei, talvez a maior aventura no sentido de uma coisa que tivesse mais dúvidas sobre o seu desfecho. Talvez a ida para os Estados Unidos tenha sido a aposta mais insegura, porque é daquelas coisas que a pessoa, num tempo um bocadinho complicado também da minha vida pessoal, pensar nesta mudança e acabou por ser extraordinariamente positiva, mas foi uma aventura. Se lhe pedisse para se definir, o que é que diria de si? Eu não sei bem o que é que diria de mim. Nós temos sempre dificuldade em nos definirmos. Eu diria que sou uma pessoa muito comum. Eu diria ali um rapaz dos altares que andou a ver o mundo. E gostou. E gostei. Lá está, era um rapaz dos altares com bom gosto. Com bom gosto, gostei do mundo e que me apaixonei por esse mundo adiante, mas continuo a ver-me um bocadinho como aquela pessoa que está ali nos altares e que saiu dos altares. Ainda visita os altares e ainda revê estas memórias frequentemente? Bom, infelizmente a maior parte das pessoas, das minhas memórias, já não... Claro. O tempo passou, mas eu ainda tenho os meus pais vivos, embora a minha mãe esteja nesta altura com um problema grave de demência, portanto numa fase complicada da vida, mas continuo a ser visitante regular dos meus pais e portanto temos esta vida ali, mas claro que os meus avós e muitos daqueles que eram as pessoas que eram os vizinhos da minha infância, já toda essa gente morreu, portanto claro. Já o tempo passa. Entretanto, desde 2013 que ganham uma família gigante. Todo o Conselho de Angra do Heroísmo entra para a porta dentro e fica ali de 6 filhos, passa para uma multidão. Também não é tanto assim. Eu continuo a manter a minha família, os meus amigos e a minha vida normal, mas nesta altura... Mas como é que tem sido esta experiência? Tem sido uma experiência agradável. Uma experiência agradável. Também, mais uma vez, uma aventura, ou seja, algo que eu entrei sem estar muito à espera e sem ter grandes objetivos e acabei por gostar e gosto do que faço e gosto deste contacto com as pessoas e de irmos tentando resolver os problemas, porque ao contrário do que acontece no governo, em que as questões acabam por ser às vezes um bocadinho objetivos muito estratégicos, muito à distância, muito macro, na Câmara é o contrário, é resolvermos a coisa ali de imediato, coisas pequeninas, que são pequeninas, mas que são grandes para quem está envolvido nelas e, portanto, dá sempre um certo gosto de irmos resolvendo essas coisas, não estamos perante uma questão de política tão elevada, é mais uma questão de resolvermos mesmo as coisas e tentarmos gerir os recursos existentes o melhor possível, e isso é entusiasmante e eu tenho francamente gostado deste percurso. E esta Angra do Heroísmo, esta cidade património da humanidade, em que é que lhe deu mais trabalho? Em que é que lhe tem dado? Ainda lá está. Em que é que lhe tem dado mais trabalho enquanto Presidente de Câmara?
Bom, a cidade de Angra não tem dado muito trabalho, felizmente. Nós temos alguns dossiês complicados, sei lá, tipo as calçadas, que é uma daquelas coisas que ninguém gosta que se faça, porque são sempre meses com a rua toda revirada e, portanto, é um trabalho que tem que se fazer em doses homeopáticas, não é? Devagarinho, que é para não causar grande perturbação, mas vai-se fazer, é um dossiê complicado. As questões que têm a ver com a própria gestão urbanística da cidade, há uma grande pressão no sentido de construir isto, aquilo e aquele outro, e às vezes não pode ser por causa das questões também de patrimoniais. Portanto, há aqui um diálogo constante da procura de um equilíbrio entre aquilo que é possível fazer-se e aquilo que não é possível fazer-se. Portanto, isso é uma gestão relativamente complexa. Isto não diz respeito à cidade, mas a cidade é uma cidade que está bem e recomenda-se. E tem mostrado até alguma vitalidade. Portanto, a maioria das casas que estavam abandonadas têm vindo a ser reocupadas e as coisas têm vindo a funcionar. Portanto, a cidade não é a parte mais preocupante. Preocupações maiores vêm das questões que têm a ver com a demografia. Nós estamos a perder gente jovem e a perder energia. Isso é importante manter a vigilância no sentido de termos uma economia mais atrativa, de gerar emprego com melhor remuneração para sermos capazes de fixar aqui pessoas, o que levou a, sei lá, investimentos como ali o Terinov ou a Startup Angra, e portanto tentarmos trazer gente qualificada e jovem para o Conselho, o que é um grande desafio, mas de facto eu diria que o nosso Conselho, o Conselho de Angra, não é um Conselho muito problemático. Eu não me tenho sentido muito, não me tenho cansado muito, as coisas têm corrido calmamente e bem. Esta proximidade que mantém com as pessoas na rua, o boa tarde e o bom dia também facilita muito esta proximidade depois no contacto mais... Sim, facilita porque eu cada vez que desço ou subo a Rua da Sé ou que vou a um lugar qualquer, estou a adiantar muito trabalho, porque quando alguém fala comigo e me coloca um problema, é mais uma questão que eu fico a saber. Nós, na atividade municipal, porque temos, enfim, uma gestão do território, se nós nos isolarmos e nos fecharmos, perdemos muita eficiência. Ganha-se muito mais, em termos de trabalho, dar uma volta por aí, do que estar uma tarde inteira sentado numa secretária. Portanto, esta relação é uma relação de serviço e é uma relação que me ajuda a resolver o assunto. Eu, às vezes, chego à Câmara de manhã já com 3, 4, 5 coisas que fui encontrando pelo caminho e que já serviço adiantado. Lá está. Portanto, vai-se resolvendo estas coisas. E, portanto, esta proximidade, creio que é uma necessidade absoluta de qualquer autarca. Ou seja, para nós gerirmos o território, temos que estar próximos das pessoas, porque as pessoas é que nos vão dizendo o que é preciso fazer. E a política é feita de pessoas, não é? A política é feita de pessoas e particularmente esta política local tem que ser feita muito ao pé das pessoas, porque são as pessoas que de alguma maneira nos guiam naquilo que é preciso fazer. Eu não estou a ver todas as canadas do Conselho. Alguém diz, olha, que na minha canada tem 2 buracos, não sei o quê. 2 buracos para a canada tal. Ou porque a água está fraca em tal sítio, porque há um problema de habitação, não sei o quê, porque caiu uma árvore ali, porque tem uma rua que está suja e não foram buscar o lixo, porque há um contentor que não está no lugar... Sei lá, são tudo coisas que eu sei que são pequenas, mas são importantes para aquelas pessoas e são importantes para a gestão do Conselho. E claro que se ninguém me disser, eu nunca vou saber. Portanto, claro. E portanto eu vou ouvindo e vamos sabendo. Esta abertura também. É fundamental para a eficiência do trabalho. Sem dúvida. Professora Ala Menezes, o que é que o desconcerta? Sei lá, às vezes a má educação às vezes desconcerta um bocadinho. A má educação, o barulho, enfim. Eu diria que eu gosto das coisas calmas e sempre que há assim grandes agitações isso deixa-me um bocadinho desconfortável. Normalmente eu tento evitar essas situações, deixar que as coisas acalmem para depois falarmos com calma. Eu não gosto de uma agitação excessiva e infelizmente às vezes também acontece, mas pronto. Claro. Essa é a área que eu não gosto mesmo. Um livro que o tenha marcado? Eu ao longo da minha vida tive vários tipos de leituras. Talvez os livros que eu mais gostei de ler e que me ficaram na memória, eu li tudo o que havia de Júlio Verne. Na minha adolescência era o meu escritor favorito. Portanto, os livros dele foram livros que me marcaram. Eu nunca gostei muito de coisas muito românticas, nem coisas muito... Como é que é dizer?
os escritores das correntes românticas, ultrarromânticas, nunca foram. Agora, na área mais das aventuras, nestes últimos anos, depois também comecei a ler muito na área da ficção científica. Sei lá, tipo Asimov, são livros que me marcaram e que me deixaram um conjunto de inspirações. E, portanto, eu continuo a fazer os possíveis por ler e leio bastante. Um filme? Bom, eu em relação aos filmes, também mais uma vez os gostos literários refletem-se um bocadinho nos gostos no filme. Gosto de um bom policial, gosto de um filme mais para o lado da comédia, coisas ligeiras. Se entrarmos no lado dramático, dramas... Já basta a vida. Já basta a vida, portanto eu normalmente gosto de cinema. Nos últimos tempos o cinema para mim também ficou diferente, porque nós hoje vemos muito o filme em casa e portanto eu quando era jovem nos altares ainda havia os filmes aos domingos e às quartas-feiras e eu via aqueles que havia na altura, havia as cadeiras permanentes, os bilhetes permanentes, nós tínhamos uma assinatura, um bilhete que se comprava sempre e eu via aqueles filmes todos. Agora já vejo uma coisa bastante mais seletiva e normalmente vejo em casa, e, portanto é diferente. Deus existe para si? Creio que sim. Bom, as questões de fé são questões muito complexas também. E, do meu ponto de vista, eu creio que quando nós olhamos para o mundo e para a natureza e particularmente quando olhamos para a constituição das coisas, percebe-se que de facto há um Deus, há um ser criador. Eu vejo nessas coisas que nós vemos. Não é tanto aquele Deus da Bíblia, é mais o Deus que se manifesta através do mundo. Do ser vivo, não é? Do ser vivo, do universo, todos. Daquilo que nós vemos. Exato, exato. Realmente há aqui uma marca. Açores, quando ouve este nome, o que é que lhe ressoa? Bom, quando nós falamos em Açores, eu penso logo na Ilha Terceira, porque obviamente a minha vida tem estado um bocadinho centrada em torno disto, mas pronto, esta situação arquipelágica e o facto de eu tive 16 anos no governo, com viagens quase constantes, levou-me a praticamente todos os cantinhos deste arquipélago. Portanto, eu acabo por ter uma visão dos Açores bastante transversal e normalmente quando falo numa freguesia qualquer, raramente me surpreende, porque normalmente eu fecho os olhos e estou a ver a igreja e o sítio. Portanto, as coisas dá para perceber. Mas os Açores são esta diversidade de ilhas em que isto é tudo muito diferente, as pessoas são muito diferentes, ao mesmo tempo temos muitos traços comuns, mas também temos aqui uma grande diversidade. Portanto, é um sistema muito complexo, ou seja, para um território tão pequeno no que diz respeito à terra, não é? Porque o mar é imenso. E para tão pouca gente temos uma invejável diversidade. Isso, creio que eu diria, quando se fala em Açores, eu penso logo em diversidade e nesta dimensão oceânica. Eu também tive a sorte de fazer a tropa na Marinha e, portanto, andei por aí nos navios. E isso dá também uma visão diferente do arquipélago visto do mar e o mar ganha, na minha mente, uma grande dimensão. Uma música que o tenha marcado ou que o tenha acompanhado durante a vida? Eu não sou muito musical. Gosto de música, gosto de ouvir música, mas infelizmente não tenho... Sou daqueles permanentemente desentoados, não é? Portanto, a minha relação com a música é mais a relação do consumo. Eu gosto de ouvir música, gosto muito da música mais para o lado clássico. Eu normalmente, todos os dias à noite, ouço um bocadinho de música e normalmente vou para coisas ali do século XVIII, século XIX, sei lá, um Beethoven, uma coisa assim. Normalmente é o que eu mais gosto. Portanto, as minhas músicas são um bocadinho essas músicas. A maior parte da música, esta música mais ligeira, pronto, eu ouço, mas normalmente não me entusiasma muito. Professora Ala Menezes, vamos então terminar esta conversa com Beethoven, para que fique também a sua marca, daquilo que o leva a relaxar mais ao final do dia. E antes agradecer-lhe, obviamente, esta partilha tão aberta e tão simpática da sua parte. Eu é que agradeço, é sempre uma oportunidade também de conhecer e de nos dar a conhecer, porque quando se está na política, às vezes as pessoas esquecem que nós também somos pessoas. E, portanto, é importante lembrar
que, apesar de eu ser o Presidente da Câmara, eu não nasci Presidente da Câmara, nem sou Presidente da Câmara, sou eu, estou a exercer aquelas funções apenas. Não é? E foi um privilégio conhecermos este seu lado mais pessoal. Muito obrigada. Muito obrigado.